O país favorito de todo mundo que não existe provavelmente está prestes a desaparecer. Eles têm uma bandeira vermelha com uma faixa verde no meio. No canto superior esquerdo está o clássico martelo e foice dourados com uma estrela que sempre associamos ao RSS. O refúgio do comunismo soviético, o Estado separatista nunca reconhecido que chamou a atenção de pessoas do mundo todo, pode estar em seus últimos dias. Seu maior apoiador, a Rússia, agora está ocupada com uma guerra sem fim contra a Ucrânia, um dos vizinhos da Transnistria ao norte e a leste, o que agora cria uma separação muito hostil entre os dois. A economia da Rússia também está completamente focada na guerra da Ucrânia e com dificuldades para financiar qualquer outra coisa. Isso inclui apoiar a Transnistria com dinheiro, recursos, armas e soldados. A existência deles até agora só foi possível graças ao apoio vital da Rússia, e esse apoio está se esgotando. Ao sul e oeste, faziam fronteira com o país ao qual pertencem pelo direito internacional, a Moldávia. Um país que está cada vez mais cansado de ver uma parte do seu território agir de forma independente, que vê sua condição de fantoche da Rússia como uma ameaça à sua soberania e que cada vez mais busca a integração com a União Europeia e até mesmo uma possível reunificação completa com a Romênia, sua nação irmã histórica, o que os levaria automaticamente para a OTAN. Um caminho que eles podem seguir de qualquer forma, mantendo sua própria soberania dentro da União Europeia. Esses dois caminhos não permitiriam que a Transnistria existisse. A Moldávia, neste momento, pode ter dificuldades para exercer sua soberania lá, mas o exército romeno e as forças da OTAN tomariam o controle sem a menor dificuldade, especialmente com a Rússia incapaz de ajudar. Como essa tomada de controle pode ocorrer? Qual é a história por trás da existência da Transnistria como um país de fato único, que quase ninguém reconhece e que mantém um regime soviético e comunista até hoje? Para entender a Transnistria, é preciso saber que ela não é um país, mas uma cápsula do tempo. Se você andar pela capital, Tiraspol, será recebido por enormes estátuas de Lenin, ruas com nomes de heróis da Revolução de Outubro e outros marcos que associamos à época soviética. Mas isso não é apenas uma estética retrô que eles escolheram ter. É o resultado de uma engenharia soviética muito específica e intencional, de verdade. Geograficamente, estamos falando de uma faixa muito estreita de terra na margem esquerda do rio Dniester. Historicamente, isso não fazia parte da Moldávia como pensamos hoje. Lá em 1924, os soviéticos que controlavam a região criaram a República Socialista Soviética Autônoma da Moldávia, MASER, bem aqui. Era basicamente uma ferramenta de propaganda. A ideia era criar uma Moldávia soviética fictícia na porta da Romênia, que na época controlava a Moldávia propriamente dita, para eventualmente justificar tomar o resto da região. É a mesma estratégia usada na Geórgia ao apoiarem a separação da Ossétia do Sul e a Abcásia. Fizeram o mesmo com a Ucrânia recentemente, ao tomarem regiões ocidentais com falsas tropas separatistas para justificar invasões futuras. Naquela época, em 1940, graças ao pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista, Stalin fez exatamente isso. Ele tomou a Bessarábia da Romênia e a juntou com aquela faixa estreita de terra para criar a RSS da Moldávia. Durante 50 anos isso funcionou bem sob o punho de ferro de Moscou, mas quando chegaram os anos 80 e a União Soviética começou a vacilar, a costura começou a se desfazer. Mais tarde, nos anos 90, quando a URSS desmoronou, o povo da parte principal da Moldávia, o lado da Bessarábia, que costumava fazer parte da Romênia, começou a olhar para suas raízes. Eles queriam sua própria língua de volta, o alfabeto latino, e, o mais assustador para o Kremlin, uma possível reunificação com a Romênia. O povo da margem esquerda, os transnistrianos, entrou em pânico. Essa área havia sido fortemente industrializada pelos soviéticos e foi artificialmente preenchida, com russos étnicos e ucranianos também,
que não tinham interesse em fazer parte de um estado onde se fala romeno. Sempre houve também uma estratégia russa, desde o Império Russo até a União Soviética e a atual Federação Russa. Primeiro passo: anexar um território. Segundo passo: remover a população nativa, seja matando-os ou enviando-os para algum lugar aleatório na Sibéria. E terceiro passo: substituí-los por russos para que você possa reivindicar algum tipo de posse de fato sobre o território daqui para frente. E funcionou aqui. Em 1990, quando a Moldávia declarou independência, este lugar, com o apoio dos russos, declarou sua própria soberania separada como uma segunda Moldávia, a República Moldava da Transnistria, PMR. Em 1992, as tensões culminaram em uma guerra. Foi curta, mas bastante brutal. Cerca de 700 pessoas morreram, e só terminou quando o 14º Exército de Guardas russo, que já estava estacionado lá, de uma forma bastante suspeita, interveio para apoiar os separatistas. Um cessar-fogo foi assinado, uma força de paz foi estabelecida pela Rússia e pelos próximos 30 anos, o mundo basicamente esqueceu que a Transnistria existia. Tornou-se um conflito congelado. A Moldávia não recuperou o território devido às tropas russas e a Transnistria não foi reconhecida, exceto por outros estados separatistas, como a Abecásia, que, como vimos, era outro estado fantoche da Rússia que existia nessa esfera de influência da Rússia pós-soviética. Eles viviam em um limbo bem estranho. Eles tinham sua própria moeda, o rublo transnistriano, que você não pode usar em nenhum outro lugar, suas próprias placas de carro e seus próprios passaportes, que nenhum outro país além da Rússia aceita. Por 3 décadas, a independência da Transnistria foi uma ilusão financiada por Moscou, mas isso não enganou mais ninguém. O modelo de negócios era simples. A Rússia enviava gás natural gratuito para a Transnistria. A Transnistria, então, usava esse gás para operar uma enorme usina de energia, a estação de Kuzjurgan. Eles vendiam a eletricidade da usina para o restante da Moldávia e outros países da Europa em troca de dinheiro, mantendo as luzes acesas. Isso pagava as pensões e financiava o conglomerado Sheriff, que é uma empresa bastante obscura, pertencente a ex-agentes da KGB, que basicamente possui todos os supermercados, postos de gasolina e canais de TV da região. Eles têm um time de futebol que disputou a Liga dos Campeões da UEFA há alguns anos. O sistema é estranho e provavelmente corrupto. Eles basicamente controlam absolutamente tudo na região. Mas funcionou enquanto a Rússia era rica e a Ucrânia era neutra o suficiente para deixar os gasodutos passarem, o status quo se mantinha. Mas então veio fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A geografia da Transnistria deixou de ser um ativo estratégico e virou uma prisão. Antes da guerra, a Transnistria dependia da fronteira com a Ucrânia. Era por ali que as mercadorias chegavam, pois houve por um tempo algum tipo de embargo por parte do restante da Moldávia, tornando esse o único acesso. Quando os primeiros mísseis russos atingiram Kiev, a Ucrânia fechou a fronteira imediatamente. Eles viam os 1.500 soldados russos na Transnistria como uma possível punhalada pelas costas, que poderia ser usada para abrir uma segunda frente. E, claro, não permitiriam que fossem reabastecidos. De repente, a Transnistria foi fisicamente isolada de seu principal benfeitor, na verdade, seu único benfeitor. Agora, para entrar ou sair com qualquer coisa, era preciso passar pela Moldávia. O bloqueio econômico do qual a Transnistria reclamava há anos se tornou uma realidade física e inescapável. A Rússia se importava mais em tomar a Ucrânia do que com o risco de abandonar a Transnistria. Claro, talvez eles nem vissem esse risco como algo real. Todos nós lembramos dos discursos do Kremlin dizendo que a guerra duraria 2 semanas. E, 4 anos depois, aqui estamos com soldados ucranianos impedindo a Rússia de avançar a linha de frente, nem que seja por alguns centímetros. Agora chegamos ao motivo de o tempo estar se esgotando. Enquanto estamos aqui em 2026, os pilares que sustentam a Transnistria desmoronaram ou pelo menos começaram a desmoronar. O primeiro pilar era o fornecimento de gás. O acordo de trânsito que permitia o gás russo passar pela Ucrânia expirou no início de 2025. A Ucrânia se recusou a renovar, chamando de momento histórico de separação. Sem gás, a economia deles é como um carro com combustível no fim.
Eles não conseguem mais gerar eletricidade gratuita para vender nem aquecer suas casas sem acumular dívidas impagáveis. O segundo pilar eram os subsídios russos. A guerra na Ucrânia esgotou o tesouro da Rússia. Moscou costumava despejar centenas de milhões de dólares na Transnistria para mantê-la de pé. Mas agora, cada rublo está indo para as linhas de frente no Donbass. Mesmo que a Rússia quisesse enviar mais tropas ou suprimentos, não poderia. Eles estão separados por uma Ucrânia hostil que passou anos reforçando sua fronteira ocidental. A proteção da Rússia agora é apenas um fantasma diplomático. O terceiro pilar era uma Moldávia neutra que não teria poder para fazer nada sobre essa situação. Mas não só a situação mudou, como a Moldávia provavelmente também está prestes a mudar. Enquanto a Transnistria está afundando, a Moldávia está avançando, liderada por uma liderança pró-Ocidente e por uma líder que é, ela mesma, romena. A Moldávia está correndo para se juntar à União Europeia. Eles já conseguiram o status de candidato e estão integrando sua economia ao Ocidente. Quero dizer, quem pode culpá-los? Eles viram o que aconteceu com a Ucrânia após a invasão russa, depois que parte do território já estava sob controle de separatistas apoiados pela Rússia. Eles não querem seguir o mesmo caminho. Para o transnistriano comum, a escolha está se tornando bastante clara. Você pode ficar em um museu soviético em colapso, não reconhecido e sem nenhum apoio, ou pegar um passaporte moldavo ou até mesmo romeno e entrar para a União Europeia. A mudança não seria tão significativa. Para ser sincero, a maioria já obteve passaportes moldavos, pois a Moldávia não reconhece sua soberania. Eles veem isso como uma parte de seu território sob ocupação temporária russa. Eles fazem isso por meio do escritório de reintegração, que cuida do lado técnico, como certificar certidões de nascimento da Transnistria ou ajudar empresas locais a se registrarem como moldavas para exportar à União Europeia. Mas a partir de 2026, eles também passaram a agir sem rodeios. O governo da Moldávia mudou de uma estratégia de diálogo lento para uma pressão econômica. De certa forma, ao impor unilateralmente impostos e taxas alfandegárias moldavas às empresas da Transnistria e propor uma administração civil internacional para substituir o regime separatista do xerife. A Moldávia está basicamente dizendo que o tempo de status especial acabou. O objetivo deles não é mais apenas resolver o conflito, mas sim absorver totalmente o território ao sistema legal e econômico da Moldávia. Isso seria um choque para a elite que governa a Transnistria. Embora, é claro, a integração desse povo russo em uma Europa cada vez mais anti-russa também possa ser um desafio. Então, o que acontece agora? O cenário mais provável para o futuro próximo não é outra guerra. Não há como a Transnistria aguentar uma. É simplesmente um colapso. A Transnistria está em situação assimétrica. Não consegue pagar seus soldados se a Moldávia cortar o gás, já que controla os pontos de entrada. Se os jovens continuarem fugindo para a Europa, o Estado deixa de funcionar. Há também uma sombra romena crescendo muito. Com a integração da Moldávia à União Europeia, a discussão sobre a reunificação com a Romênia, que iniciou a guerra de 1992, ressurgiu. Não como uma ameaça nacionalista, mas como um atalho pragmático para a segurança da OTAN e a prosperidade do mercado único europeu. Se a Moldávia entrar na União Europeia, ou se fundir com a Romênia, ou as duas coisas, a Transnistria se tornará uma pequena e irrelevante ilha de influência russa, sem meios de se defender. O sonho pridnestroviano foi construído sobre a ideia de que a União Soviética um dia voltaria para reivindicá-los. Em 2026 está finalmente ficando claro, ninguém vai vir. E quando o Ocidente começar a bater a porta, a Transnistria talvez não tenha outra opção a não ser abrir e deixá-los entrar. O mundo vai perder sua última relíquia da União Soviética, mas olha, talvez alguns dos lugares e estátuas sejam mantidos como atrações turísticas que podem ajudar ainda mais a crescer e desenvolver a economia da Transnistria daqui para frente. Mas o país não reconhecido que existiu por todos esses anos finalmente será coisa do passado.